O link, vocês têm aí? Depois me passa para eu transferir aqui para o pessoal ver também. Eu acho que eu não peguei, não sei. É só você procurar, entra no Twitch. Tá. E aí lá você vai procurar, como tá o nome? DNRPG. Como é que tá o nome? Tá Dia Nacional do RPG ou DNRPG? Dia Nacional do RPG ou DNRPG. E DNRPG. Estamos no ar. Estamos ao vivo. Pessoal, boa tarde para quem está chegando agora, ou saudações para quem está vendo essa gravação. Estamos aqui continuando as festividades do Dia Nacional do RPG, no nosso segundo dia. E hoje estamos aqui com nossos convidados. O nome da mesa aqui é Em Busca de Licenças. A gente trouxe alguns editores com diversos títulos interessantíssimos no mercado, que movem realmente o mercado, e eles vão falar para nós como que é esse processo de você ir atrás de licenças fora do país, como é a dificuldade, as particularidades de lidar com isso, né? Porque cada editora lá fora faz uma exigência diferente, então tudo isso aí eles vão conversar com a gente. Eu tenho aqui comigo agora no momento o Guilherme Moraes, da Retropunk, o Pércio Expósito, tá certo. Expósito, da Galápagos, né? Vai chegar daqui a pouco o Rogério Lobo, né? E eu acho que, infelizmente, a gente anunciou o Anésio, mas o Anésio está numa região que está tendo muito problema de acesso à internet. Ele já tinha avisado que talvez ele não pudesse vir. Vamos ver, senão nós já estamos muito bem. É lamentável que a gente queria, inclusive, contar uma coisa bacana para o Anésio que aconteceu aqui durante o Dia Nacional, mas fica para outra vez. Então, agora eu vou pedir para que os meus convidados se apresentem, né, falem um pouco do seu trabalho, enquanto a gente talvez dê um tempo para o Rogério conseguir entrar aí. Vamos seguir a ordem alfabética, como a gente tem feito desde o começo. Guilherme, por favor, se apresente. Olá, sou Guilherme Moraes, sou fundador e editor-geral da Retropunk. Só trago jogos que eu acho legal, então eu devo ser aquele único cara que acha jogos legais. Brincadeira, mentira. Estamos aí, né, na batalha há 10 anos já. Magnífico. Pércio, por favor, se apresente. Sou Pércio, trabalho na Galápagos, há pouco tempo, na Galápagos, aliás, 1 ano e pouco. Tem um histórico aí bacana com RPG, com jogos analógicos, com jogos digitais, fiquei uma época nessa parte de licenciamento da Disney também. E assim como todos aí, fazendo sua trajetória nesse mundo dos jogos. Bacana. Obrigado. Bom, como a gente não pode parar, né? Nossos outros 2 convidados não estão aqui. Eu vou pedir, então, que vocês comecem esse nosso bate-bola aqui, essa nossa conversa a respeito como é esse processo de ir atrás de licenças lá fora, né? Então, o que é necessário, às vezes... Porque essa aqui é a primeira versão do Dia Nacional do RPG online, certo? Normalmente o Dia Nacional são vários eventos em várias cidades do Brasil, cada um fazendo a sua festa, mas estamos numa nova realidade, pelo menos temporariamente. Então, como a gente tinha que fazer um Dia Nacional unificado, um evento online unificado, a gente resolveu focar na produção nacional do RPG, né, para valorizar o nosso produto nacional. É lógico que produto nacional não significa só títulos feitos no Brasil. Sim. O RPG traduzido também é um produto nacional, né? Porque existe toda uma preparação, toda uma produção, então isso também tem que ser valorizado, o tradutor, o diagramador e tudo mais, revisor e texto e tal. Então, também com o intuito de informar o nosso público como é esse processo, né, como isso funciona, e até mesmo com algumas palestras que a gente teve aqui, informar o pessoal que está interessado em entrar nesse mercado, né. Agora, a palestra anterior de vocês foi, inclusive, de 5 moças que trabalham no mercado de RPG, algumas delas trabalham para vocês, inclusive, né? A Maria do Carmo estava nas palestras, a Cris Viana, né? Então, o nosso objetivo aqui é falar para as pessoas, olha, como isso funciona. Aí um dia, porque, sei lá, pode ser que o rapaz que está aqui, ou hoje, ou daqui a uma semana assistindo o vídeo,
e esteja com mais 3, 4 amigos e queira montar uma editora e de repente ir lá atrás. Como que funciona isso? Então, eu vou pedir para vocês começarem a gente conversar como seria esse processo. Guilherme, quer fazer por ordem alfabética ainda? Como você quer? Mutado. Eu esqueci, né? Enfim, não, pode começar, Pércio, eu complemento daí. Você tem mais anos aí fazendo isso, você não quer começar? Tá bom, eu vou. Não, então tá, eu começo. Cara, quando eu comecei a Retropunk, eu não sabia bolhufas nenhuma. Eu entrei de cabeça, caí de paraquedas na brincadeira. Foi através, assim, cara, eu acho que esse título aqui é legal em português a galera ia curtir. Vou ver se o cara aceita licenciar. O primeiro contato é sempre um e-mail, cara. Sempre o primeiro e-mail. Aí, assim, só que lá em 2010, quando a gente começou, era tudo na base do matagal, né? Entre aspas, né? Quando a gente licenciou o Rastro de Cthulhu, eu e meu irmão que traduzimos na parada na unha, cara, no Word. Só que daí eu contratei uma empresa para fazer a diagramação para mim, porque aí eu realmente não sabia, né? Mas eu acho que eu me perdi, cara. Louco, cara. Então, no começo, o que você fez? Você chegou e foi atrás dos títulos que você gostava? Cara, assim, na verdade, quando eu quis construir a Retropunk, quando eu pensei na Retropunk, eu pensei no Savage Worlds, porque eu era muito viciado no Savage Worlds. Não que eu não seja ainda, né? Mas eu via um potencial muito grande como um sistema genérico para um espaço que o GURPS deixou, enfim, e a dinâmica dele, os atalhos que ele traz para jogar RPG para o mestre, enfim. Era um livro que eu acho que tem um potencial muito grande para o mercado brasileiro. Só que nunca editei nada. E a Pinnacle não aceitou, né? Falou, não, cara, edita lá uns 2 livros, aí você volta a falar com a gente. Beleza, aquilo ficou lá, morreu. Aí a gente começou a jogar eu, meu irmão e um grupo que a gente começou a jogar Rastro de Cthulhu. Putz, falei, a Devir estava 10, 20 anos prometendo Call of Cthulhu, até 2010 não tinha nada. Falei, vou mandar um e-mail, ver qual que é, né? E incrivelmente o Simon da Programa aceitou o licenciamento. Aí foi caminho sem volta, cara. E só que assim, como eu falei, eu não conhecia nada do mercado. Eu não conhecia um tradutor, eu não conhecia um diagramador, eu não sabia nem como colocar o livro no mercado, né? Eu não tinha contatos com gráfica. Então foi tudo à base da porrada até o Rastro de Cthulhu sair. Mas a gente conseguiu. E esse agora, dia 8 de janeiro, fez 10 anos de Rastro de Cthulhu no Brasil já. Mas aí de lá para cá você vai melhorando o processo, né? Você começa a aprender melhor as coisas. Você começa a dar se cercar de pessoas que entendam melhor do processo, de um tradutor melhor. Você vê a importância da revisão, você vê a importância da diagramação para que o produto final fique adequado, não apenas que saia bom o livro, mas que para a leitura fique boa, enfim. Tudo isso aí. Mas a gente ainda está aprendendo, cara. Nada disso, tudo é muito dinâmico, tudo muda toda hora. O que você quer dizer sobre isso, Pércio? Olha, de certa forma, o Guilherme ele resumiu bem a parte que eu acredito que é comum, né, ou mais comum, né, no licenciamento, né, na busca por um título e tal. Quase tudo começa, né, por um contato, vamos dizer, pelo menos pelo um interesse, né, local. Alguém aqui tem que se interessar por alguma coisa, uma diretora, uma pessoa, um grupo, seja lá como for,
e vai tentar estabelecer o contato com uma editora quase sempre internacional, que tem esse tal título. Então, todo o caminho inicial é esse. Agora, se a gente for entrar nos detalhes específicos de como cada editora trata seus títulos, os critérios que elas utilizam para selecionar parceiros, as exigências que são feitas, aí varia enormemente de uma para outra. Apesar de tudo também sempre girar ao redor de um contrato, um contrato de produção, né? Você tem que se comprometer com alguns X cópias em algum X tempo que você vai ter que fazer, você não pode ficar ad eterno também, vou fazer, e fazer quando dá. Você tem um prazo para fazer isso, você tem um compromisso de quantidades, você tem um compromisso, algumas exigem um compromisso de qualidade, né, com uma qualidade mínima que você tem que ter, outras não, outras são um pouco mais flexíveis. Existe a questão de confidencialidade, que algumas delas tratam como um projeto confidencial, do qual você não pode falar enquanto você realmente não lançar. Então, às vezes isso limita, né, as editoras, ou quem estiver trabalhando aqui localmente, que não vai poder dar informação até que o produto esteja no mercado, mas não são todas que têm esse tipo de prática. Então, assim, é um universo, né? Como o Guilherme falou, em resumo, tudo começa com um contato, né, com um e-mail e tal, e aí dali você vai tentando estabelecer essa relação, ver se realmente faz sentido comercialmente, que às vezes as exigências também são altas em termos de royalties, né, o pagamento de propriedade intelectual. Às vezes o que a gente imaginava como um produto legal, ele é economicamente inviável, ou ficaria numa faixa de preço fora, né, do que a realidade do nosso mercado, que já é difícil, né, para esse tipo de livros. Então, todos esses são fatores que têm que ser levados em consideração. E, como eu disse, cada uma trata suas licenças, seus livros, né, com regras um pouquinho diferentes, assim, umas das outras, né. Eu acho que, basicamente, para introduzir, seria isso. Eu acho que, talvez, o mais importante que tenha nessa jornada para licenciar é saber que muitas empresas realmente vão pedir adiantamento de royalties. Esse adiantamento de royalties vem em libra, ou vem em dólar, ou vem em euro. E não achem que é barato, porque tem empresas que te dão uma licença de graça. Falam, não, você vai me pagar só depois que produzir. Tem outras que pedem um valor simbólico. Mas tem outras que, às vezes, pensa fora da casinha e fala, não, isso aqui eu vou te cobrar tanto. Mas que para eles, por exemplo, sei lá, 3, 4, 5 mil dólares, para eles, que pode ser um valor irrisório, convertido para moeda real, a coisa fica mais embaixo. Aí, dependendo do título que você quer, como o Pércio falou, fica inviável você pensar em colocar ele no mercado brasileiro. Imagine, pagar 20 mil de adiantamento de royalties em um livro que você não sabe quanto vai conseguir vender, ou em qual prazo você vai conseguir vender. De um livro que você hoje normalmente é vendido a 120, para fazer, sei lá, 1.000 cópias, 20 mil reais, 20 reais do custo do livro, 20 reais só de adiantamento de royalties que você vai ter que absorver, né? Então, é uma coisa que sempre espero. Por essa razão que tem muitos títulos lá fora, que bombam lá fora, que não vêm para o Brasil, porque é muito caro. E talvez nunca venham, né? Eu não consigo responder isso assim agora. É um talvez mesmo. Talvez nunca venham, exatamente por essas questões que o Guilherme falou. Entre outras, né? Tem editora lá fora que, tipo, é super proprietária, assim, da sua obra, ou do seu título. Tipo, você é limitado no que você pode mexer, no que você pode fazer. Você tem que pedir permissão para colocar uma vírgula na página a mais que não tem no original, mas que você precisa aqui. Tem certas relações que são mais restritivas, vamos dizer assim. Tudo isso tem que ser levado em conta, né? Porque também vai afetar não só diretamente a questão de
o custo de produção, né, o quanto que você vai ter que bancar disso antes mesmo do livro existir. Também tem a questão de você estimar corretamente o tempo que isso vai levar para você fazer, né? Porque quando são editoras que têm, internacionais, que têm uma série de outras restrições, você não vai trabalhar assim com o livro com a total liberdade. Você vai ter que ficar em contato com eles constantemente, conforme faz. Isso faz o tempo do teu projeto ficar bem maior, né? Você tem que levar isso em consideração, senão você vai estimar errado e provavelmente você vai ter datas de lançamento que são muito maiores do que as que você imaginou. Então, sim, são muitos fatores para levar em consideração, né? E aquilo, né? E isso resume bem, quanto maior, com mais nome o título, mais complicado é você trabalhar com ele. Por exemplo, quando a gente trouxe Hora de Aventura para o Brasil, cara, a gente teve que ter aval da Cartoon Network para conseguir licenciar o produto. Então, entre assinar o contrato definitivo considerando o dia que a gente começou as tratativas até assinar, cara, foi mais ou menos uns 6 meses, se eu não me engano. Se eu me recordo bem. E então, 6 meses é um tempo rápido, né, Guilherme? Não, 6 meses é um tempo rápido nesse meio. E, por exemplo, pegar o Warhammer Fantasy, isso é um exemplo, ou o Talismã novo que saiu. Cara, quem dá o aval é a Game Workshop. Se eles não, você pode chegar e falar, cara, tá aqui, ó, $50 mil para você me licenciar esse título. Se a Game Workshop falar que é detentora dos direitos autorais do livro, falar não, você pode jogar dinheiro na tela que os caras não vão te licenciar. Sabe? Então tem coisas que não adianta falar, cara, eu posso ter o dinheiro para investir, posso falar, cara, se a empresa não quiser licenciar, você tá ferrado. A gente vai dar as boas-vindas aqui porque o Rogério conseguiu entrar, né, Rogério? Oi, gente. Desculpa. Oi, Rogério. Bom. Tudo bem. São problemas do mundo moderno aqui. Todo mundo teve. Durante o dia a gente teve vários assim. Rogério, o Anésio, infelizmente, não pôde comparecer, né? Ele já tinha avisado antes. Uhum. E então eu fiz a apresentação tanto do Guilherme como do Pércio, e agora eu vou pedir que você se apresente aqui para o pessoal que está assistindo. Não, eu sou o Rogério, sou fundador e diretor-geral da Hug Mooning, uma editora bem pequenininha, bem novinha, nesse meio, que a gente está no nosso primeiro lançamento, já prestes a sair, que é o Zalzir Kala. E esse ano tem mais 3 lançamentos previstos, né, pra gente fazer. Bacana. Que bom, bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente. E a gente está no processo aqui, conversando sobre como que é essa questão de conseguir licenças lá fora, né, com todas essas dificuldades, porque como eu expliquei já, os meus 2 amigos aqui, o objetivo do Dia Nacional dessa versão online, inclusive, é colocar o público em contato e ver como que é a questão da produção nacional de RPG. E, obviamente, produção não é só o cara que escreve RPG no Brasil, mas também o RPG que a gente traz lá de fora, porque vai ter que passar por uma tradução, por uma revisão, preparação e tudo mais. Então, uma das coisas é tanto fazer o público conhecer essa parte do processo, né, da produção do livro, como também, sei lá, outras pessoas que nem você, que está começando, né, que você já tem a sua editora e tal, que também queiram, de repente, singrar por esse mar aqui, qual é o passo, né, quais são o que deve ser feito. Então, é por isso que a gente está discutindo. Você pode falar um pouquinho da sua experiência aí? Tá. A minha experiência começou, vamos dizer assim, 2 anos atrás, né? Eu comecei a conversa com a Immersion para trazer o Infected, só que o Infected ele estava com outra editora no Brasil. Então eu tive que dar esse tempo de contrato deles e ver o que seria feito. Aí, para uma pessoa ansiosa que nem eu, ficar 2 anos esperando outras pessoas
saberem o que vão fazer com o livro, não preciso nem dizer que eu quase infartei umas 20 vezes, né? Só nesses 2 anos. Só que aí, nesse meio tempo, eu acabei assistindo o vídeo do Tarcísio, do Zazir Kala. Aí eu fiquei olhando assim e falei, me interessou, eu fui e comecei a conversar como quem não queria nada com o James pelo Facebook. Fui conversando, até a hora que eu falei, deixa eu traduzir esse negócio, deixa eu lançar aqui no Brasil, vai. Aí ele ainda ficou meio assim, tal, e sem contar que a conversa demorava assim, tipo, eu mandava hoje e ele ia me responder daqui 2, 3 semanas. Então, Já vimos isso acontecer. É um tempo muito grande. Aí, em março do ano passado, eu consegui finalmente finalizar a licença do Infected, pagando o adiantamento que foi pedido. E logo em seguida eu consegui a do Zazir Kala, que calhou assim, da Immersion me responder, alguns dias depois o James me responder. Então, tipo, é complicado, demora muito, o pessoal demora muito para responder. Demora demais. Não chega a ser uma surpresa, né, Guilherme? Cara, assim, eu já tive alguns complicadores, por exemplo, antes de correr atrás do Rastro de Cthulhu, eu fui atrás do Call of Cthulhu. A Devir já não tinha mais. Assim, o cara ficou 3 meses para me responder, cara. Nesses 3 meses eu licenciei o Rastro de Cthulhu, cara. Depois, 2 semanas depois que eu licenciei o Rastro de Cthulhu, o cara falou, não, beleza, vamos licenciar o jogo. Eu falei, tá, você é louco, maluco? Sabe, então... Aí, beleza, eu falei, não, mas aí eu falei, não, beleza, vamos negociar. Daí o cara ficou mais 4 meses para me responder, só que daí rolou todo aquele esquema da causa, meio que falir, enfim, toda aquela treta que rolou, então eu já tinha dado como perdido e segui o meu rumo, né? Aí apareceu a Terra Incógnita um tempo depois, anunciando, eu falei, deixa pra lá. Mas assim, eu, pelo menos, 98% das vezes eu não tenho problema de comunicação, assim, em termos de negociação. Normalmente as pessoas até respondem relativamente rápido, intervalo aí no máximo de 2 dias. Tem casos de editora que está pouco se lixando e nem responde mesmo, que é bem complicado, bem complicado. É o caso de... Tem... Acho que mais 2 jogos que eu tô vendo para trazer faz pelo menos umas 3 semanas, mano. Que nenhum sinalzinho de fumaça, assim, um oi, estamos aqui vivo, me mandaram. Aí eu mando. É outra velocidade, né? Aí eu falei, vou mandar e-mail falando, eu ainda estou aqui esperando a sua resposta. E a gente fica nisso. Aí deixa eu perguntar uma coisa para vocês, porque em geral quando vocês devem tratar com os Estados Unidos, devem tratar em alguns casos com a Europa, né? Não sei, claro, cada título tem um detentor, tal, não sei o quê. E aí, como é quando vocês se apresentam como Brasil? Vocês já sentiram alguma vez que haveria algum comportamento anômalo? Não, é diferente? Quer dizer, porque eu não sei, você deve se comunicar com inglês ou alguma coisa, mas assim, quando você fala, não, eu sou no Brasil e tal, alguma vez vocês sentiram que a editora, o representante da editora reagiu diferente por causa disso? Cara, não comigo. Na verdade, assim, a maior parte dos meus contatos e das empresas que eu trabalho é tudo relacionado a business, cara. É negócio, cara. Eles estão ganhando dinheiro, eles vão licenciar. E eu acho que tem outros fatores
que influenciam na não concretização de um licenciamento, sabe? Mas, assim, eu, particularmente, nunca tive problema por ser uma editora do Brasil querendo licenciar um jogo internacional. Eu não tive nenhum problema em relação a isso. Eu também não. O único caso, assim, que eu particularmente achei engraçado foi o caso do Sigmata, que é o nosso próximo financiamento coletivo. Que em todo lugar que eu falo, foi acho que a negociação mais rápida que eu fiz na minha vida. Sério, foram 3 horas de troca de e-mails, assim, contínua. O autor me respondia, eu respondia, tal, e foi. A única coisa que ele virou e falou do Brasil, ele virou e falou, não, tudo bem, pode lançar o Sigmata aí, porque vocês têm um grande problema com o fascismo aí. Isso é um argumento que a gente não ouve toda hora, realmente. A hora que eu ouvi, eu fiquei assim, tipo... Lascou. Eu olhei assim, tipo... Até olhei pra minha esposa e falei... Meu, lê isso aqui. Ela leu, eu... Como que eu respondo? Foi o cara... Sério, acho que eu fiquei uns 10 minutos pensando. Falei, mano... Como que eu vou responder o cara? Aí eu falei, não... Verdade, temos... 10 minutos pra escrever, verdade, temos. Bom, obrigado. Falei, ok. Chutou. Ele chutou o pau da barraca assim, lindo. Eu falei, tá. Fiquei quieto, não falei mais nada. Só assinamos um contrato e falei, ok. O jogo que segue. Vambora. Com certeza. E você, Pércio? Como foi? Olha, eu honestamente não me lembro de nenhuma dificuldade assim específica. São casos e casos, né? Como sempre, cada negociação é diferente, como a gente falou aqui desde o começo. Tem empresas que elas são mais conscientes do mercado brasileiro, né? Elas conhecem um pouco. Quando eu falo conhecem um pouco, é bem pouco, né? Mas conhecem um pouco melhor do que a média das outras empresas estrangeiras. Então, elas podem vir a fazer perguntas mais específicas. Existem casos onde o título já foi trabalhado por outras editoras, então é notada uma preocupação maior no sentido da continuidade da obra, de ter um bom suporte, coisas do tipo, né? Quando algum título já foi lançado aqui no passado. Então, acho que é uma preocupação até natural, afinal, eles querem fazer negócios, eles querem que os negócios sejam bons. É difícil, quer dizer, salvo se a empresa realmente não for profissional lá fora, que eu tento tratar isso como exceções também, mas existe em todo lugar, claro. Salvo esses casos, elas não querem simplesmente vender a licença, né? Assim, ó, pega aí. Elas querem que realmente o produto delas, o título em si, o RPG, ele seja lançado, ele tenha um suporte adequado. Até porque, quando isso não acontece, eles têm um problema de gerenciamento de comunidade, né? As pessoas acabam chegando neles e falando assim, mas lançou, não lançou, tá bom, tá ruim. Então, assim, eu não vejo nenhuma empresa de fora, como eu disse, salvo elas realmente não sejam profissionais e queiram simplesmente vender a licença sem se preocupar com o produto, eu não vejo nenhuma delas assim, despreocupada ou dando de ombros, coisa do tipo. Eles não vão ficar acompanhando assim cada passo que a gente vai dar aqui. Algumas dão, mas nem todas. Mas eles querem garantir, pelo menos, que o produto esteja em boas mãos, seja bem cuidado, que a comunidade tenha suporte, que saiam suplementos, que a linha tenha uma continuidade. Essas são preocupações autênticas, eu acho que até boas para o mercado. Claro. Eles têm um produto, eles têm que zelar pelo produto, pela marca que eles têm, né? E uma curiosidade, então,
Eu sei que isso vai variar para cada dos três. Então, vamos lá. Qual é o critério para, por exemplo, quando vocês vão atrás de uma licença? Então, óbvio, vocês não vão querer uma licença totalmente desconhecida, mas o que vocês vão atrás? Vocês fazem pesquisa? Porque eu imagino não, na minha opinião, lógico, eu não sou do mercado editorial, mas eu tenho minhas opiniões. Há títulos que talvez funcionem muito bem lá fora, mas talvez não funcionem tão bem aqui, e outros até que te surpreendam no caso. Não estamos falando das grandes marcas, tal. Mas e aí? Qual o critério? O que vocês usam? Pesquisam os títulos? Leem? Perguntam? O que vocês fazem quando vocês têm que ir atrás de um novo título? Eu te falei que eu sou o rei dos RPGs desconhecidos? que eu só trago coisa que eu acho doidona? Não, funciona assim, cara. Eu já trouxe muita coisa doidona que eu gostei. Eu bato o olho e falo, isso aqui é legal. Não, mentira. Não, talvez tivesse sido. Talvez tenha sido. Agora já não é mais assim. Eu acho que... Eu sou da seguinte opinião, que todo produto é vendável, tá? Sabendo, contanto que a empresa que está publicando o produto saiba comunicar ele, saiba criar um interesse em torno dele. Então, assim, hoje, como a gente está conectado com o mundo inteiro através da internet, hoje é difícil as pessoas não desconhecerem que existe algum título. Só que, claro, tem títulos que geram um hype maior e tem títulos que não geram um hype tão grande. Mas existem esses títulos que não geram um hype tão grande, são produtos muito legais. Um exemplo é o Cryptomancer, que é do Chad, que é o cara do Stigmata. Pô, o jogo é louco, cara. O jogo é louco, cara. Hackear o mundo de medieval fantástico, cara. Mano, é fora da casinha. E é um jogo que funciona bem. E é um jogo que eu li, sei lá, a primeira versão há uns 2 anos atrás, eu acho. E assim, é um jogo que sempre teve no meu radar. Cara, por exemplo, For Against Darkness. Eu não jogava RPG solo. Um amigo meu que joga RPG comigo estava jogando e falou, cara, acho que vocês deviam licenciar isso daqui, porque é assim, assado. O Marcelo Pasqualini tentou trazer ele no FC anteriormente, não conseguiu. Porra, foi indicação. Então, assim, hoje eu acho que qualquer editora, ela não pode só olhar os títulos grandes. Como eu falei, um título grande traz uma quantidade de imposições, às vezes, que talvez você não consiga cumprir. Às vezes, é mais fácil você pegar um título menor, com um potencial de mercado maior, para manter a coisa fluindo dentro da tua empresa, enquanto você corre atrás de se preparar melhor para, quem sabe, daí tentar um título maior. Por exemplo, Brancalônia, que a gente vai lançar para D&D 5. Ela entra naquele negócio, é um livro para Dungeons, que usa o sistema do Dungeons & Dragons da 5ª edição, existe um mercado cativo, porque existe muitos jogadores de D&D, mas é um jogo de spaghetti fantasy, cara. É tipo os filmes do Sérgio Leone com Clint Eastwood, cara. Como você não vai trazer isso pro Brasil, cara? Não. Cara, o livro tem o Bud Spencer e o Terence Hill, cara. Como é que você não vai trazer isso pro Brasil, cara? Então, assim, hoje, a empresa, qualquer editora que quer trazer um produto, eu tenho que estar de olho no Kickstarter, principalmente no Kickstarter. Porque tem livros que aparecem lá que ninguém dá a mínima e são joias raras, cara. Sabe? Então, assim, eu não ligo muito porque está ripado, não, cara. Eu vou muito mais pelo potencial daquilo que eu acho que vale a pena. Então, fica muito ainda, tipo, cara, eu vou trazer isso aqui porque isso aqui é doidão, isso aqui é legal, então vou fazer vender pra caramba. Eu me lembro que eu me surpreendi paca quando você lançou o 3.16. Então, cara, aquilo foi muito louco, né, cara? Caiu no meu colo e falei, cara, vamos ver, isso aqui é muito doido, vamos ver qual que é. Mas eu tava numa pegada muito indie na época, né, cara?
Porra, sim. tem jogo indie maravilhoso aí que tá esperando para ser licenciado e trazer para o Brasil, cara. Coisas assim, maravilhosas. Eu já tinha jogado 316 com um amigo aqui, eu estava em São Paulo, né? Porque agora eu estou aqui no interior. E, nossa, eu achei a ideia maluca. Aí, quando você trouxe, comprei, né? Tá lá em casa. E joguei pouco. Mas, nossa, é aquelas coisas indies que realmente são joias. Eu considero joias. Né? E aí, Pércio, o que você pode falar pra gente, então, sobre qual o seu... Eu sei que na Galápagos é um esquema um pouco diferente, imagino, né? Mas Sim. como que funciona? Olha, de forma geral, é que assim, algumas coisas são um pouco diferentes aqui, porque no caso, a Galápagos, por fazer parte do grupo Asmodee, a gente tem um estúdio que produz RPGs, que é a Edge, na Espanha, né? Então a Edge, ela concentra todos os RPGs do grupo. Até um tempo atrás tinha a Fantasy Flight, né? Tinha alguns RPGs da Fantasy Flight, ou a Fantasy Flight que concentrava mais essas linhas. E aí houve, acho que há um ano e meio atrás, mais ou menos, uma reestruturação, saiu notícias disso, tá, públicas na internet, o público ficou meio aflito, assim, não sabia se as linhas iam continuar ou não. Na verdade era só uma reestruturação, estava saindo de um dos estúdios do grupo e indo para outro. E hoje quase todos esses títulos a gente já vê, né, saindo ou sendo concentrados na Edge, que é um outro estúdio do nosso grupo. Então, assim, quando eu falo assim, Star Wars, Legends of Five Rings, enfim, todos os outros títulos que tem ou que já foram lançados por algum dos estúdios do grupo, a gente automaticamente pode fazer, se a gente julgar que são títulos legais. E isso eu não estou nem falando do que eu acho, Pércio, acho. Que, particularmente, de todos esses que eu falei, eu aprecio todos, cada um por uma razão. Mas aí entra numa outra questão, que é como concatenar todos esses lançamentos de uma forma o mais natural possível, né? E dando um bom suporte, uma boa continuidade. Quando a gente recomeçou com RPG, agora em 2019, porque a gente teve uma tentativa anterior com Star Wars em 2014. Se eu não me engano, 2014, fazem 7 anos. E não foi muito bem sucedida, né? Eu não estava lá na época, tal, era uma outra Galápagos na época, diferente e tal. Houve essa tentativa, Star Wars é um RPG que a própria licença fala quase que mais alto do que o sistema. Mas a gente que joga sabe que as duas coisas têm que ser muito bem combinadas, né? E não foi uma experiência muito bem sucedida na época. A gente sabe disso internamente, a gente discutiu que a gente cometeu erros, a gente não estava totalmente alinhado para esse tipo de produto que é o RPG, que não é a mesma coisa que um board game, que é uma coisa que a Galápagos domina, assim, conhece, né? Sabe como fazer. E aí, na tentativa mais atual, sim, aí foi pensado com mais calma e de forma que qualquer título que a gente fosse trazer, a gente pensasse sempre no suporte. A gente não pode, ou não deveria, né, lançar um título porque a gente simplesmente acredita nele, porque ele é bom e tal. A gente tem que lançar um título pensando que aquela linha é boa, né? Porque assim, eu particularmente, agora estou dando a minha visão, eu não acredito no mercado de RPG que vive de livro base. Eu não acredito nisso. Porque isso é uma coisa que eu acho um pouco, como eu poderia dizer, é um pouco perigosa, porque a gente depende sempre de um próximo título, sempre sempre tem que ter um novo RPG. E RPG é uma coisa que, assim, não cai de árvore, né? Você não esbarra numa árvore e cai um monte de RPG novo. Tem um monte saindo todo ano, mas, assim, o mercado consegue absorver uma X quantidade deles, né? Então, assim, não adianta, mesmo que todos os RPG do mundo fossem licenciados entre todas as editoras nacionais, cara, assim, mais da metade deles seriam economicamente fracassos, o que não é bom para ninguém,
entendeu? Não é bom para o mercado de RPG, não é bom para o consumidor que acaba comprando um produto sem ter a continuidade da linha, e ele apostou naquele livro, se ele não gostou, tudo bem, mas se ele gostou, ele quer comprar o próximo suplemento, ele quer viver aquelas aventuras, ele quer ter a continuidade da linha, conhecer mais daquele universo. Então, sempre que a gente está pensando nisso agora, atualmente, a gente sempre pensa levando esses pontos em consideração. Este título X, qualquer um que seja, ele tem um potencial para toda a linha dele, ou para a maior parte da linha dele? Sim. Se a resposta for sim, poxa, é um excelente título para trazer para o Brasil. Porque A, é uma novidade, e todos nós gostamos disso, e B, é uma garantia assim, a mais de que a gente vai se preocupar em dar continuidade para ele. Então a gente tenta sempre balancear esse tipo de coisa. Se a gente tiver confiante de que é um título que é bom e merece continuidade, a gente vai apostar nele e dar todo o suporte possível. Você vê, é lógico que é complicado a gente falar. Eu nem gosto de colocar o D&D no meio dessas conversas. Eu particularmente não gosto. D&D é um universo à parte, entendeu? D&D é 55% do mercado de RPG. Então, tipo assim, tem D&D, é uma categoria só dele. Então, eu nem coloco isso na conversa. Não vale comparar, é outro universo. Quando a gente fala dos outros, incluindo World of Darkness e tal, muitos outros famosos, aí sim a gente está falando de um pool ali de todos os outros RPGs. E nesses, o que eu acho importante é justamente isso que eu falei. Sempre que possível e o máximo possível, dar um suporte em termos de continuidade da linha, né? Não deixar a linha morrer, a não ser que aconteça alguma coisa internacional de descontinuidade, ou uma nova edição que vai ser lançada e tal. Aí é uma coisa que eu acho que é até normal, né? É um fator externo. Perdão? É um fator externo, né? Aí é outra Sim, é um fator externo. Às vezes o teu tempo de licença pode ter acabado, né? Você foi trabalhar ali 5 anos com uma licença, você lançou X volumes, não lançou todos, às vezes elas não são renovadas, seja por qual motivo for, são fatores externos. Não é o querer fazer, é o poder fazer nesse caso, né? E não, às vezes não pode mesmo que você queira. Bacana, obrigado. E você, Rogério, o que você pode me falar? Como está sendo seus critérios, como está sendo seu feeling para ir atrás de novos títulos aí? Então, no começo eu fazia que nem o Guilherme, entendeu? Eu fiz bem que nem ele, tipo, eu achei interessante, eu fui atrás, que foi o caso do Infected e do Zazirkala. Todos os outros, eu fui olhando o Kickstarter, fui vendo a avaliação dos jogos, o próprio Little Fears, eu fui atrás, fiquei olhando, fiquei pensando, falei, putz, será que vale a pena? Será que não vale? Até a hora que todo mundo virou na minha orelha e falou, mano, traz, vai lá e conversa. Aí eu fui, conversei, tudo bonitinho. Mas uma coisa que eu faço muito mesmo é ficar olhando o Kickstarter. Eu fico olhando pelo menos umas 5, 6 horas por dia, mano. O Kickstarter, atrás de vários jogos. E foi acabei fechando um também que chama Acheron, que o jogo é lindo e ele foi financiado ano passado. Ele financiou e eu fechei a licença dele. Ele no meio da campanha, eu conversando com os caras, a gente não sabe se vai bater. Eu falei, não, vai sim. Vai por mim, vai bater a licença. Vai bater. Bateu, eu falei, pronto, é meu. Aí os caras, é seu. Eu falei, obrigado. O livro vai ficar pronto ano que vem. Não tem nada pronto do livro. O livro vai ficar pronto ano que vem, eu já fechei. Por quê? Porque eu vi um monte de gente aqui falando do jogo. Fui, olhei, vi que o jogo era bom. Falei, não, beleza, então vamos. Só que esse foi um dos ímpetos que nem
Que nem o próprio Sigmata. Sigmata eu fui olhando, eu fiquei assim, falei, vai dar ruim. Falei, vamos. Aí todo mundo começou a falar, eu comecei a perguntar em vários grupos, que o pessoal eles já pegaram as manhas do que eu faço, né? Eu chego nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, um monte de lugar e falo, gente, tal jogo, o que vocês acham? Tudo assim, sabe? Tipo, o que vocês acham do Sigmata? Aí começa o pessoal falar. Aí eu falei, não, beleza, então tá. O público pode ser desse tamanhinho assim. Vai ter um público ali, tem um pessoal que está esperando pelo menos aquilo ali. Vamos trabalhar em cima. Aí eu começo a planejar todo o lançamento, tudo bonitinho. Que nem o Sigmata agora a gente já está vendo de fazer um suplemento brasileiro, totalmente focado no Brasil. Entendeu? Então, tipo, eu normalmente fico assim. Olho bastante as, a mídia lá de fora para ver como que tá os jogos. Aí eu começo a avaliar de trazer os jogos. No comecinho mesmo da editora, eu ia pela lembrança dos jogos, que eu fiquei muito tempo sem jogar. Eu ia pelos que eu jogava, né? Que nem o Paranoia. Eu tentei trazer o Paranoia. Aí você sentou, aí você se assustou com o preço. Eu tava trabalhando, mano, te juro. Você vê que a risada do Guilherme já diz tudo, né? Não precisa nem explicar. Eu tava trabalhando. Na hora que o cara mandou o e-mail com o valor, eu. Hã? Falei, não, mano. E o cara me cobrou em 2 moedas ainda. Ou dólar ou libra. Eu falei, não, eu vou converter isso aqui. Na hora que eu converti, eu falei, não, desisto. Desisto. Falei, não, deixa. Paranoia é muito legal, mas desisto. Falei, não dá. Aí eu tive que baixar um pouquinho a bola. Falei, não dá pra trazer jogo grande, não. Vamos trazer uns joguinhos pequenos. Então, tipo, a linha mais ou menos da Rogue Moon é essa por enquanto. A gente vai seguir um bom tempo com joguinhos pequenos, bem desconhecido assim, até a hora que eu ver que a gente está confortável, vamos dizer assim, né? Já um pouco mais maduro para conseguir tentar trazer alguma coisa um pouco maior, né? Eu te entendo. Na época da Retropunk era assim também, no começo da Retropunk. Só que eu pegava muito jogo indie porque era muito barato e eram jogos legais, e aqui no Brasil tava uma pegada, todo mundo tava jogando muito jogo indie. Não que não joguem mais jogo indie, longe disso. Só que com o tempo você vai vendo que não, você precisa de jogos mais densos, maiores no sentido de nome, maiores no sentido de linha, né? Porque por mais que o mercado brasileiro se interesse muito mais por livro de regra, tem a galera que você cria a comunidade em torno de um jogo e daí você precisa alimentar, como o Pécio apontou. É o que a gente faz com o Raça de Cthulhu, o que a gente faz com Savage Worlds há 10 anos. Só que hoje, tipo, enquanto você vende, sei lá, 1000 livros de regra, você vende 300 suplementos, sabe? Então aí você tem que pensar, claro, vamos fazer que nem um Percy, vamos tirar o D&D da balança, porque é outro universo. Mas você pega um título, pô, vendeu bem pra caramba, vamos meter aqui, vamos lançar mais coisa pra ele. Pô, de repente, a venda desmotiva você até mesmo ficar querer trabalhar com o título de uma forma, com uma sequência muito mais rápida, por exemplo. Né? Só que assim, só para esclarecer, por mais que eu traga jogo que eu acho legal, nada é feito sem pensar, analisar custo de produção, provável custo de produção, provável preço de venda, se o sistema tem apelo comercial ou não. Hoje a editora Retropunk está num momento que ela consegue aliar tudo isso e mesmo assim trazer coisas desconhecidas, porque consegue criar um projeto por trás para fazer esse material ser vendável, como eu falei lá no começo. Só que a gente demorou muito tempo para chegar até aí. Foram 10 anos de estrada levando cacetada atrás de cacetada.
Simplesmente não dá para desistir. Mas é necessário que a gente publique jogos maiores intercalados com jogos menores. Porque existe uma diferença entre você colocar no mercado um jogo que custa 120, 150, 200 reais, porque é um livro de 300, 400 páginas, totalmente colorido, tamanho 21 por 28, capa dura, blá, 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 blá. E a diferença de você ter um livro que custa 40, 50 reais e funciona como um jogo de entrada, ou um jogo daqueles que o cara vai jogar de vez em quando. Normalmente o cara que compra um livro de 200 reais, 150, 200 reais, ele vai fazer um investimento a longo prazo naquele jogo. Então ele está comprando um livro para ter uma sequência de jogo maior. Então esse cara provavelmente vai ser o cara que vai comprar os outros livros da linha de você. Mas tem aquele cara que, vamos pegar aqui o Retropunk, por exemplo, que a gente publicou recentemente. É um livro de 60 reais. Ele é um livro autocontido, é só ele não precisa de mais coisas. Agora, cabe à editora manter a linha ativa, dando suporte, lançando matérias, lançando cenários gratuitos, enfim, usando todos os caminhos possíveis que a gente já conhece para manter o jogo ali, vivo, né? Só que você não precisa fazer uma alimentação diária daquilo. Ao tempo você começa com uma alimentação maior e vai passando. Porque todo jogo, independente de qual seja, ele tem uma vida. Uhum. E eu acho que faz parte da editora saber quanto tempo é a vida desse jogo. Porque não adianta você lançar um jogo hoje e falar, vou ficar vendendo esse jogo assim durante 5 anos, se esse jogo... Mas você não vai conseguir fazer isso se esse jogo não tiver suplemento a longo prazo para ser publicado. Como por exemplo, um Savage Worlds ou um Rastro de Futuro. Esses tipos de jogos, eles vão diminuindo a vida dele à medida que passa. 2 anos, 3 anos, 1 ano. Aí vai depender muito da editora e da força que a editora vai empregar para manter esse jogo no mercado. Concordo. O Guilherme, aproveitando então a entrada que você deu agora aí, e é um ponto interessante, falar sobre suporte. Porque, por exemplo, e eu sei de novo, porque nós temos 3 editoras aqui em situações diferentes, né? Atuações diferentes, ok? Mas uma coisa que a gente vê muito na comunidade, sempre os caras reclamando, sei lá, então, faz uma caneca de Deadlands, por exemplo, né? Ou então, vocês não podem produzir camiseta de D&D, sei lá, para vender e tal, não sei o quê. Então, você tem a revista, né, agora que vocês produziram, como que é essa questão do suporte com as editoras? Complica isso? Complica você conseguir fazer o seu suporte para você suprir o seu público aqui e tratar com essas licenças? Então, cara, no caso da Retropunk, a gente deixa todo esse tipo de ideias, situações meio pré-definidas em contrato. Por exemplo, em todos os contratos que a gente faz, a gente tem uma cláusula que fala, olha, a editora licenciadora garante a quem está licenciando a possibilidade de criar conteúdo original para a linha. Tá? Em alguns casos, eu pago royalties referente a tudo que eu produzo e tudo que eu vendo. Em alguns outros casos, eu posso produzir uma camiseta, eu posso produzir uma caneca do Deadlands. Não que eu não esteja já pensando nisso há algum tempo e já avaliando a possibilidade. Mas, enfim, isso entra para mim. Como é um produto que eu vou vender, esse produto gera royalties. Claro. Então, normalmente, as licenças da Retropunk, elas não interferem nesse tipo de situação. Nesse tipo, não, você não pode fazer isso porque, sei lá, eu não quero. Lembra que eu falei, cara, para a maioria delas é tudo um negócio. Uhum. Então, se você está vendendo e eles têm a share deles na venda, então tá tudo certo. Contanto que tenha lá, como o Pérez falou, existe o nome da marca, enfim. Né? Só que tem, por exemplo, tem situações que a gente não pode fazer nada. Um exemplo, Mouse Guard. A gente vai ali, faz uma aventura e tal,
Mas assim, a gente não tem território para navegar. A gente tem um espaço muito pequeno que não vai para frente. Hora de aventura é outro que a gente não tem terreno para navegar, não tem mar para navegar. O espaço que a gente tem é muito pequeno. Com a Pinnacle, Pinnacle a gente tem um caminho enorme, tá? A gente tem uma vastidão. É só ter fôlego, mas, né? Que bom. E você, Rogério, como que você está se dando nisso agora, no começo, com a sua editora? Nessa Então, parte de fazer suporte para o público? eu fiz a mesma coisa que o Guilherme. Só que eu fiz já com o intuito de vender mesmo essa parte, assim, de camiseta, caneca, tudo, porque antes da editora eu tinha uma estamparia. Eu já fazia isso. Então eu tinha maquinário, eu tinha tudo. Eu falei, meu, tá parado, bom, vamos pôr para trabalhar, né? Então eu já previ isso no contrato. Todo contrato eu já boto lá, ó, a editora tem que ter a possibilidade de criar suplementos, qualquer coisa. É um caso ou outro que eu reforço o pedido, que nem no caso do Sigmata, que eu fui, conversei com o Shed, falei, ó, a gente está pensando em fazer um livro brasileiro, que não sei o que. Ele falou, não, ok, tal, pode fazer. Eu falei, ok. E do Little Fears, que eu fui, conversei com o Jason, tal, falei, ó, a gente está pensando em fazer algumas coisas temáticas do Brasil, que não sei o que e tal. Ele deu aquela resposta meio assim, né, tipo, pode fazer, não sei, né. Aí eu falei, ó, mas você lembra que tá em contrato que eu posso fazer, né? Aí ele, vamos ver, né? Vamos ver primeiro o lançamento do livro, depois a gente vê. Eu falei, não, ok. Eu só tô lembrando, né? E com a comunidade assim, eu tento no maior tempo possível responder todo mundo, né? A gente tem, se eu não me engano, acho que 3 grupos de WhatsApp e um grupo de Telegram. Entendeu? Então eu fico ali olhando, enquanto eu tô trabalhando, eu tô vendo as mensagens chegar e tô respondendo, né? E para o futuro a gente pretende ou criar outros canais de comunicação como uma própria revista, que a gente estava com essa iniciativa, né? A gente queria chamar todas as editoras pequenas, assim, que nem a Rugi Muni, para fazer parte, né? Só que por causa de agenda, essas coisas, a gente nunca conseguiu sentar mesmo e ter conversas a longo prazo para estruturar uma revista, vamos dizer assim, para as pequenas editoras, né? Então a gente não conseguiu. A gente está ainda estudando como viabilizar uma revista, porque por enquanto 90% das coisas da Rugimuni quem faz sou eu. Então, tipo, cai tudo nas minhas costas para fazer. Então, tipo, eu acho que não daria muito certo agora fazer isso. Mas das linhas assim, do Zazirkala é um exemplo que a gente fez, um suplemento, né, para dar continuidade. Estava sendo feito o próprio autor estava escrevendo ele tinha falado, ó, já estou preparando um suplemento novo para o Zazirkala e tal. E assim que eu terminar eu mando para vocês, né, dar continuidade no cenário. Só que infelizmente o cara tá doente. O cara travou o Zazirkala assim inteiro. Então a gente ficou preso. Entendeu? Aí a gente está vendo a possibilidade de fazer mais suplementos para o jogo, para continuar, vamos dizer assim, tentando dar um fôlego um pouco mais, porque querendo ou não, o Zazirkala, ele é um jogo que nem o Guilherme falou, ele é contido nele. Ele é contido nele e ele para ali. Ele não tem meio que para onde crescer, né? Então a gente está tentando ali
fazer um pouquinho, ele crescer um pouquinho mais, ele expandir um pouquinho mais. Entendeu? Mas tá um pouquinho difícil. Boa sorte. Tô torcendo aí. Pércio, de novo, a gente vai ficar repetindo o óbvio aqui. O D&D é uma coisa à parte, né? Aquela coisa, inclusive tem a Adventures League e tal, mas e como que funciona essa parte do que vocês podem fazer? O que vocês... Ô, Jaime, na verdade, eu separaria essa tua pergunta em duas categorias. Eu entendo ela como duas coisas diferentes. Uma é a criação de conteúdo original. Conteúdo original, quero dizer, coisas que adicionem à obra, né? Mas de cunho editorial. Um texto novo, uma aventura nova, um suplemento, um cenário, seja o que você imaginar. E a segunda categoria eu classificaria como merchandise, que é todas as coisas, acessórios, não jogo. Caneca, camisa, mousepad, o que você imaginar. E essas duas coisas, elas são tratadas, na maioria das vezes, de formas diferentes em cada editora lá fora, né? O merchandising é um produto comercial, na maioria das vezes ele vai ser comercializado, ele tem um valor à parte, e o Guilherme até comentou aqui, é uma coisa que às vezes é interesse da empresa de fora, já que é um produto comercial, ela vai ganhar royalties em cima, X%, porque afinal a imagem é dela, né? A propriedade intelectual é dela, o produto em si é nosso, mas a propriedade é dela, ela vai ganhar um share em cima daquilo. Algumas se interessam por isso, desejam fazer, acreditam que dá suporte ao produto. Para Galápagos especificamente não é uma coisa que a gente explora muito, porque essa parte do merchandise ela é uma coisa muito bacana, assim, muito bem explorada, normalmente em campanhas de Kickstarter, de Catarse e tal, das plataformas de financiamento coletivo em geral, né, que não tem só o Catarse. Mas não é uma plataforma que a gente costuma utilizar, pelo menos não digo, nunca diga nunca, né? Mas não é uma coisa que a gente costuma utilizar. A gente já utilizou no passado com board games e tal. Então, é um tipo de categoria, vamos dizer assim, de produto que funciona, né, muito bem para esse tipo de campanhas, porque adicionam, né, a arrecadação é legal, né, e é bem explorado. Como a gente não usa muito essas plataformas, não se vê muito disso da Galápagos também. Com relação agora à primeira categoria que eu disse, que é a criação de conteúdo original, ou seja, realmente é novo conteúdo que adicione à obra, aí isso é um universo completamente diferente de uma empresa para outra. Você tem desde D&D, que é super mega restrito, né? Regras minuciosas, até para Adventures League, como você falou, que é a parte de jogo organizada de D&D, ainda assim ela tem regras, ela tem restrições. Não é porque a gente lança o livro que a gente pode chegar lá e sair fazendo o que a gente quiser. Não é nada disso. Muito pelo contrário. E outras, né? Mas ainda pegando o próprio exemplo de D&D, no próprio exemplo de D&D você já tem a Open License, né? Qualquer editora, em teoria, poderia criar material original. Qualquer uma. Ela não precisa deter os direitos de licença do D&D para fazê-lo, né? Então você pega a empresa de fora como, sei lá, Kobold Press, né? Kobold Press é uma empresa praticamente que lança suplementos para Pathfinder e para D&D, né? É basicamente isso que ela faz. Ela tem muito pouco de conteúdo dela, que o sistema é propriedade dela. Ela trabalha em cima das licenças dos outros. A Baldman Games, mesma coisa. Baldman Games tem bastante coisa de D&D retrô, ASR e tal, mas eles têm poucas coisas de um sistema proprietário deles ou de uma propriedade intelectual deles. Eles trabalham bem. É um tipo de segmento, né, que existe hoje no mercado, de editoras que se segmentaram ou se especializaram em criar conteúdo original adicional para outras propriedades que não são deles, né? Então esse é um caminho que pode ser explorado também. Aliás, já fica a dica aí. Qualquer um aqui no Brasil poderia fazer isso,
Você não precisa nem licenciar nada de fora. Interessante. Mas nesse caso do Open Game License, que o Brancalônia é um exemplo que usa, não mexe com o lore dos jogos do D&D. Sim, Forgotten Realms. Guilherme, exatamente. Aí, não é assim, porque pode fazer que não tem regra, né, Guilherme? Não é isso que eu justamente. Não, é porque às vezes não, você pode usar Open Game License, daí o cara vai lá e lança uma parada, não, aqui ó, fiz uma aventura de Forgotten Realms, você não pode usar os nomes da cidade, você não pode usar o nome de personagem, tem uma série de restrições, mas é um documento público, qualquer um poderia pegar e ver, você tem que ler direitinho, caso essa seja a sua aspiração, eu quero criar conteúdo original e tal. Pode ser uma coisa a ser explorada, mas como o Guilherme disse, tu tem que ver as regras, não é assim, criei, agora tem Alien lá no meio de Forgotten Realms, não vai rolar, entendeu? Entendi. Uma curiosidade, eu não sei se pode falar ou não, Pércio, mas então, se eu estou sendo intrometido, eu peço desculpas de antemão, mas o que você falou me gerou uma curiosidade. Vocês são detentores do direito de publicação do D&D e tal. Vocês poderiam usar a licença aberta para produzir material Galápagos? A primeira parte da sua pergunta é não somos os detentores de direitos do D&D no Brasil, eu quero esclarecer isso, que é uma coisa que é dúbia. Nenhuma editora no mundo tem os direitos de D&D, não existe isso. Os direitos de D&D são da Wizards, e ela não cede para mais ninguém. Hoje em dia, não sei se no passado foi diferente, tá? Uhum. O que ela cede é direitos de distribuir. Perfeito. Então a gente não é dono nem da tradução que a gente faz. A gente traduz, eu digo Galápagos, mas isso vale para todos os outros idiomas, né? No caso específico do D&D, tá? A gente traduz, a gente faz o trabalho editorial, diagrama os livros, deixa tudo certo. As outras editoras do alemão, do japonês, todo mundo faz a mesma coisa. Só que elas têm o direito de distribuir os livros no território X, né? Cada uma no seu. É só isso que essas editoras têm. E é um modelo de negócio que eles entendem como certo aí hoje, que eles estão praticando. Então, a primeira parte da tua pergunta é, vocês têm o direito à licença? Não, acho que eu esclareci, mas expliquei o modelo de negócio, como funciona. Vocês podem lançar conteúdo original? Pode, porque isso, seguindo as regras da Open License, qualquer um pode. Você pega lá a Tormenta, você vai olhar a página lá, tem lá um descritivo de OSR lá, por exemplo. Não, mas eu acho que a pergunta do Jaime é relacionada. Vocês poderiam produzir material original, por exemplo, para Forgotten Realms? Sim. Agora eu captei a sua pergunta. Olha, é difícil te responder isso. Não existe uma... Eu estou tentando de responder da forma mais completa que eu possa. Não existe uma regra que impeça isso. Mas eu acredito que a Wizards tem as coisas muito bem estruturadas para os próximos anos. Então, assim, a gente inventar, sei lá, um campaign setting diferente aí de monstros brasileiros, sei lá. Não é que eles não vão gostar disso, é aonde que eles vão encaixar no line-up que eles têm aí para os próximos anos, entendeu? Então, talvez... Grande negociação. O esforço não valha a pequena chance disso acontecer. Nada impede, não tem nenhuma restrição, digamos, legal de fazer isso. Só que, assim, para eles aceitar, colocar isso no cânone como oficial, aí tu expande essa pergunta. Teve algum outro país que fez isso? Não, a possibilidade é muito pequena. Entendi. Obrigado, desculpa se coloquei você numa saia justa aí, mas... Não, colocou não, acho que foi uma pergunta muito boa, inclusive. Risco versus recompensa. Eu acho que eu resumiria nisso. Tá certo. Surgiu uma pergunta aqui pro Rogério sobre... Rogério, tem novidades sobre um RPG de acampamento adolescente? Tá. Eu acho que eu até sei quem deve ter feito essa pergunta. Então, não.
é um dos jogos que simplesmente pararam de me responder e não e ficou por isso. Eu tô esperando resposta. Acontece. Eu tô esperando resposta. Se me responderem até, vamos dizer assim, o meio do ano, quem sabe ele não entra no cronograma do ano que vem. Tá, joia. Então, e agora, por curiosidade, porque as coisas vão se mudando muito rápido, assim. Quais os títulos de fora que vocês estão trabalhando no momento? Que estão nos planos editoriais da empresa, mesmo que não esteja neste momento sei lá, esgotou a tiragem, por exemplo, mas ele está nos planos, vocês vão continuar, o que tem? Quais são as linhas? Que podem ser ditas, óbvio, né? Olha, eu acho assim, ano passado, quando a Retropunk veio com uma penca de licenças novas, porque a Retropunk não é uma empresa que fala, eu vou publicar isso ano que vem, pronto, não, eu já sei o que eu publico em 2021, pelo menos 50% do que vem em 2022, e já estou atrás do que vai complementar 2022 para 2023, né? A Retropunk é uma editora que, assim como o Pércio apontou, a gente não deixa de dar suporte para os jogos que a gente publica. Só que, novamente, eu uso a fala que eu disse. A gente também entende que tem jogos que têm uma vida, um tempo de vida X, né? Mas a gente está sempre dando do suporte. Então, por exemplo, vai ter lançamento de Raça de Cthulhu? Vai ter lançamento de Raça de Cthulhu. Vai ter lançamento de Savage Worlds? Vai ter lançamento de Savage Worlds e vai ter lançamento de tudo que a gente está publicando. Seja uma simples aventura em PDF ou seja um material mais denso, como suplemento. Então, tudo que a gente produz atualmente, que está atualmente sendo trabalhado na editora, sendo comercializado na editora, vai continuar sendo suporte. Só uma pergunta, Guilherme, e desculpa se eu vou perguntar uma coisa que já saiu, mas eu estou meio desatualizado realmente. Necessary Evil e 50 Fathoms tá nos planos? Já saiu? Tem alguma coisa? Cara, então, o que a gente pensa, cara? No caso do Savage Worlds, a gente vai dar preferência sempre para o material para a nova edição, que é a edição Aventura. Por exemplo, a gente está lançando delas, que vem na edição, que tem a sua edição Aventura. A gente vai lançar 2 jogos nacionais, cenários nacionais, que é o Mítica para Savage Worlds e o Reino Debaixo da Cama, já com as regras originais, né, são jogos originais, já com as regras da edição Aventura. O Rifts, por exemplo, saiu a conversão para edição Aventura. Então, esse é um candidato para ser publicado. A gente vai publicar? Não sei ainda. A gente tem interesse. Quando vai ser publicado? Sei lá, daqui 2 anos? 1 ano? Aí eu já não sei te responder. O 50 Phantoms e o Necessary Evil, eu acho que aí nenhum dos dois teve a sua conversão já liberada. Então, quem sabe? Não vou dizer não, os dois são bem legais, mas por enquanto a gente não tem previsão para nenhum nem para o outro. Obrigado. São 2 que eu li, obviamente, edição anteriores e tal, e eu achei bem interessante as ideias. O 50 Phantoms é bem legal, eu gosto muito. Pércio, o que você pode falar para a gente? Complicou, hein? Vamos lá. O bom é que meu vídeo tá meio turvo, então a minha estante não tá dando spoiler, que eu saiba, né? Mas eu posso te dizer que tem bastante coisa ali. Bom, a gente vai continuar dando suporte para D&D, lançando mais coisa. Esse ano começa World of Darkness, né, em geral, começando com Vampiro, o V5, que também é um que ficou um bom tempo aí para sair, mas agora no primeiro semestre de 2021 já sai, e a gente, assim como a gente fez com D&D no ano passado, acho que a gente lançou uns 8 livros, 8 por aí de D&D, contando escudo, tudo, essas coisas, foram uns 8, 10. A gente vai fazer semelhante com o Vampire, ele pode ter demorado um pouquinho para começar, mas assim que começar já vai sair várias coisas, suplementos em sequência e tal. Mas não para por aí não, a gente começou com o Tales from the Loop no ano passado também, estamos dando suporte, já saiu o escudo, já saiu o mapa, já saiu
aventura, ou suplemento, né? É uma mistura de suplemento e aventura, mas a gente vai continuar dando suporte a essa linha, vai ter mais lançamentos esse ano também. A gente também começou com as linhas de suporte a D&D, o D&D Third Party, né? Que são justamente esses livros, aventuras, suplementos feitos por outras editoras terceiras, que não sejam a Wizards, né? Então a gente lançou o Tome of Beasts, uma série de aventuras em parceria com a SAG, inclusive. E, de novo, o que eu posso falar de novo? Vamos lá. Vai ter RPG para todas as idades. Ei. Né? Para todas as faixas etárias, vou dizer assim. Então a gente está olhando também para novas formas, né? Ou novos públicos que podem ter contato com o RPG, que é uma atividade muito bacana. E quais seriam os caminhos possíveis para trazer, por exemplo, uma criança, sei lá, 8, 10 anos, D&D é um jogo que é apropriado para ela? Pode ser que sim, pode ser que não, eu não sei a resposta ao certo. Vampire possivelmente não, porque é um jogo 18+. Mas será que a gente tem algum tipo de RPG que seja tematicamente e em termos de classificação etária adequado para esse grupo? Talvez sim. A gente está começando a olhar para isso também, né? Porque acredito, eu não conheço a história pessoal de cada um aqui, o contato que teve com o RPG, mas eu acredito que muitos começaram a jogar de cedo, né? De jovens, já devem estar jogando aí, sei lá, há 20, 15, 20, 30 anos, sei lá quantos anos vocês têm, mas assim, vocês começaram faz tempo, né? Então, como que a gente pode replicar isso para novas gerações, né? No nosso mundo atual, que tem celular, que tem internet, que tem um monte de coisa disputando aí. A gente está olhando para esse lado também, então. Esse é algo que eu posso falar. E linhas que a gente tem dentro do grupo agora, né, como eu falei aqui, do estúdio, da Ed, que é possível que a gente vá continuar dando continuidade para elas ou reiniciá-las, né? Bem provável. Bacana, obrigado. Rogério, quais são os planos? Planos são para começar, vamos por assim, né? Se nada der errado, provavelmente em abril, comecinho de abril, já começa a ser entregue os Azirkala. Dia 22 agora começa o financiamento coletivo do Sigmata. No meio do ano a gente vai lançar o The Happiest Apocalypse on Earth, que eu apelidei carinhosamente de Parquinho do Capeta. Que eu apelidei carinhosamente assim. No final do ano, em novembro, mas eu não tenho uma data certa ainda, vem o maior lançamento que a gente vai fazer até agora, que é o que estava, sinceramente, me assustando muito, que eu até conversei com o Guilherme, né? Que está me assustando muito, porque tem uma quantidade muito grande de material, que é o Little Fears. Então, eu acho que eu tô com mais medo do Little Fears do que do Sigmata, que fala sobre política e os caramba, entendeu? Então, essa é a nossa linha para esse ano. Nesse meio tempo, a gente quer ver se faz mais um suplemento para Zazirkala e para Shrine System. E quer ver se incrementa um pouco mais o universo do Sigmata, né? Porque a gente está elaborando um suplemento oficial do Brasil e a gente quer ver, vamos dizer assim, qual é o rumo que esse suplemento vai levar a gente, entendeu? Então, para esse ano é isso que a gente vai fazer. E sem contar que
dois aí, ó. Minha mulher já brigou comigo que eu comprei sem ela saber o Deadlands. Sem minha mulher saber, eu comprei o Tales from the Loop e o suplemento. E agora veio o Vampire. Pô, não dá, mano. Ou eu vou Mas olha só, ô, Rogério, enquanto tu tá querendo me matar por a gente ter entregado isso, tem uns 200 mil que querem me matar por ainda não ter entregue o resto. Como é que eu vou fazer? Corre. No caso do Guilherme e do Pércio, eu não quero que vocês morram, não, porque vocês estão dando emprego para Maria do Carmo, então, por favor, vivam muito e dê mais emprego. Então, fiquem vivos, fiquem bem, tá? Okay. Gente, eu tô brincando. Aliás, um beijo para ela, espero que esteja bem. Eu tô brincando, tá, gente? Mas vocês vão me levar à falência desse jeito, vocês vão me levar, pô. Tá difícil de controlar as coisas. Não, cara, assim, eu tem muito jogo maneiro aí, cara, esperando para ser licenciado, explicado, cara. Tá louco. Se eu pudesse, ele licenciaria um monte de coisa. Já quase me mataram internamente. Oi? Editor, coisa. Imagine, nem chegou ainda o Ultraviolet Grasslands. Então tem um monte de coisa para chegar. Né? Essa conversa foi bacana. Eu sou uma máquina de arrancar dinheiro das pessoas. A conversa foi boa, principalmente porque faz a gente ficar vendo realmente com otimismo, né? Quer dizer, tem tanto título para chegar, tem tanta coisa boa para chegar que isso só vai fazer aumentar mais tanto o mercado como a comunidade, né? Eu sou um divulgador de jogos, assim, cara. Mais títulos, mais gente jogando, eu fico mais contente. Isso é muito bom, né? No mercado tem uma galera, a galera que compra, é fiel, ela compra o material. Claro, em 2020 a gente teve uma queda, porque, bom, foi bizarro, né, para todo mundo. Mas a partir da metade do segundo semestre a gente começou a ter um aquecimento do mercado, e a gente tem que acreditar que amanhã vai ser melhor. Eu tô há 10 anos, cara, já levei porrada de tudo que é lado no mercado. E, cara, eu não posso simplesmente desistir porque as coisas no momento estão ruins. Não. Amanhã vai ser melhor. E se eu não acreditar que amanhã vai ser melhor, cara, não tem porque eu continuar publicando o jogo. É isso mesmo. Sim. Você tá 110% correto, Guilherme. Nós temos 3 minutos aqui ainda. Eu vou pedir para vocês se despedirem aí, se quiserem deixar contato para o pessoal que quiser falar para alguma coisa, contato comercial, alguma coisa. E é isso aí. E eu já agradeço de antemão pela presença de vocês num domingão aqui, por terem disponibilizado o seu tempo, que é uma coisa que a gente fala que não, mas é muito precioso, cada vez mais. E realmente... Cara, é divertido participar. Então, Guilherme, por favor, suas despedidas. Gente, muito obrigado. Quem quiser dar uma olhada no projeto Deadlands, que está no Catarse, é um cenário bem bacana. Eu sou suspeito para falar, porque eu jogo Deadlands desde 96, então tudo que Deadlands eu falar... Deadlands é o melhor jogo. É um dos melhores cenários que existe, na minha opinião, mas, né, novamente, sou suspeito. E assim, né, cara, esperem que a Retropunk vai trazer mais novidades, mais jogos legais, sempre com muito carinho, muita dedicação e suporte para a linha. Então, da gente, vocês podem sempre esperar 100% de dedicação aos jogos. Legal. Rogério, você, despeça da gente, por favor. Gente, obrigado por ter participado aqui. Quem quiser saber mais da Rugimune, só chamar no Discord aqui do evento, que a gente passa os grupos que a gente tem. E pode contar que até o final do ano que vem a gente vai tentar trazer bastante coisa com a maior qualidade possível para todo mundo. Valeu, galera. Maravilha. Tércio, por favor. Em primeiro lugar, obrigado, Jaime, aí pelo convite, pelo tempo também, por ter ajudado a erguer o evento, a divulgar sempre o RPG. Eu acho que esse é um papel super, ultra, mega importante, tanto quanto o livro
é as pessoas saberem o que é o RPG, a gente não ter estigmas, né, em cima disso, entender todas as possibilidades que vão além de um mero entretenimento, né? Eu acho que essa parte é muito bacana, muito legal, agradeço aí por toda essa força sempre. Um abraço, beijo para Maria do Carmo, manda para ela por mim, por favor. Concordo com o Guilherme, Deadlands é muito legal, tá? Eu gosto. Unanimidade aqui. As pessoas não me conhecem. Eu gosto de RPG, gente. Eu gosto de RPG. Não é um torço para esse, para aquele. Não existe isso para mim, entendeu? E obrigado pelos amigos aí de outras editoras também que trouxeram informações bacanas, legal. Espero que a gente tenha respondido tudo da melhor forma possível. Com certeza. E obrigado pelos que participaram e acompanharam aí até agora. mundogalápagos.com, você tem lá tudo que a gente está fazendo, tanto de board games quanto de RPGs. E eu tô aqui também no Twitch. Eu jogo RPG também, tá? Vocês podem me chamar não só para perguntar dos jogos, vocês podem me chamar para jogar, porque é uma coisa chata você trabalhar no negócio e não jogar. Então, nem me fala. Eu também aceito para mesas. E obrigado a todos. Obrigado. Gente, muito obrigado. O Dia Nacional do RPG continua. Teremos ainda mais atividades e convido todo mundo para que às 9 horas entrem aqui no Twitch novo, que teremos a mesa de encerramento, onde vai estar todos os organizadores, eu incluso, e onde a gente vai estar aberto para todo mundo para falar o que acharam, sugestões, críticas suaves. Sejam bondosos com a gente. Quer levar uma tijolada, né? Ainda bem que é virtual, né? Então vai quebrar o monitor do cara. Gente, valeu, o dia continua. Bora fazer e o jogo continua. Vamos lá. Abraço. Obrigado. Obrigado.